E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui à Jovem Pan. E aí, Nonato, boa tarde, é uma satisfação estar contigo. Obrigado. Professor, o Trump ele tem ameaçado tarifa daqui, tarifa acolá, depois ele recua, agora ele fala em sanções à Rússia, e aí fica a dúvida, será que ele não vai recuar? E outra coisa, professor, há o que sancionar na Rússia nesse momento, à medida em que o governo do Biden também já tinha promovido uma série de sanções? Excelente pergunta, Roberto, porque no dia 24 de fevereiro, realmente, o presidente Joe Biden, no fim do mandato, impôs 500 novas sanções à Rússia. E desde o início do conflito já havia sancionado não só pessoas, mas também 4.000 empresas, ou da Rússia ou associadas à economia russa. Então, de fato, por enquanto, a gente não tem uma clareza do que existe ainda mais para sancionar da Rússia e que tenha contato com a economia ocidental, que pesadamente sancionou a economia, em especial aquela que sustenta boa parte da renda do orçamento russo, que é a parte de energia. O Trump chegou, inclusive, a fazer a cutucada legítima dos europeus que cortaram a compra de energia da Rússia, mas estão comprando petróleo e derivados de petróleo da Índia ou de outros países que passaram a comprar e a revender aqueles produtos que, em tese, estariam sancionados. Outra coisa, Nonato, é a própria dúvida quanto à credibilidade do Trump. O Bassani citou muito bem ele usando a rede social e algumas horas depois ele chegou a dizer que esses ataques qualquer outro país teria feito igual. Então, se ele adota uma ameaça contra os ataques e para desestimular futuros ataques, mas depois legitima os ataques, considera eles normais, levanta a dúvida quanto à credibilidade ou não. Mas eu tenho para mim que, no mínimo, é sim uma resposta à pressão diplomática que os embaixadores dos Estados Unidos e da Europa estão recebendo dos respectivos parceiros históricos para os Estados Unidos não pegar leve demais com o Putin, já que os europeus ainda têm um bom caminho para elaborar o seu próprio plano de defesa, a não considerar com a ajuda dos Estados Unidos a Ucrânia, ou até mesmo, quem sabe, a presença tão maciça dos Estados Unidos nas bases da OTAN no continente europeu. Professor, o comentarista Gustavo Segre também está conosco e tem perguntas ao senhor. Segre. Prazer sempre estar contigo. Quando o Trump ameaça a Rússia, como você perfeitamente descreveu, não vai afetar muita coisa do que já tenha sido até agora. Cortaram SWIFT, bloquearam bens da Rússia e a Rússia cresceu, inclusive, mais do que o Brasil, se for o caso. Isso chama a atenção. Mas o que podemos esperar em termos daqui para o futuro? Estou me referindo, se prosperar o acordo de Trump junto com a Ucrânia, teremos participação americana no território ucraniano. Isso pode alterar a geopolítica que hoje vemos neste momento? Dentre outras, Segre, é uma das coisas que a Rússia não gostaria de ver. Historicamente, o Putin tem justificado esse conflito da expansão da influência ocidental sobre a Ucrânia, que era visto como a base do nascimento do Estado russo, aquela união lá, Kiev e Moscou, lá 1000 anos atrás, e, em especial, não gostaria de ver bases militares. O Trump dando garantias de que não ampliaria a presença militar e que a presença seria exclusivamente econômica, talvez sacie a ânsia da Rússia de se sentir segura com a presença ocidental naquele país. O Trump fala muito que essa presença de segurança para garantir estabilidade da atividade econômica, para que a atividade econômica seja fluida e pague o dinheiro emprestado, até mesmo o dinheiro doado em gestão anterior, quem sabe o Trump vai começar agora a considerar isso também como empréstimo, não doação, ao longo de anos de exploração econômica. Como que os europeus vão ver isso é uma outra questão importante, já que eles estão sendo alijados desse processo de negociação e têm as suas perspectivas específicas de medo e intimidação em relação à Rússia. E pode ser que criar uma paz selada entre Estados Unidos e Rússia na Ucrânia não signifique paz no continente europeu, já que um armamentismo, por exemplo, colocando as bombas nucleares francesas, como Macron ofereceu nesse início da semana, em território alemão, pode seguir criando novas fontes de tensão, lembrando que vizinha à Alemanha há um enclave russo, Kaliningrado, que ela também vê ali como elemento de sua segurança nacional e que por hoje está
está estável, pelo menos relativamente estável, e poderia ficar mais instável ainda. Professor Vladimir, a gente fala desse acordo, né, do Trump com a Ucrânia, com a possibilidade de os Estados Unidos explorarem os chamados minerais raros ucranianos, que alguns são feitos aí para fabricação de smartphone, outros para computadores, equipamentos médicos e por aí vai. Segundo a Forbes ucraniana, 70% deles estariam em Dnipro, Luhansk e também Donetsk, que são áreas que, de algum modo, têm domínio russo ali, e os russos estão nesse território. Daria para os Estados Unidos explorarem isso, mesmo com o domínio russo por lá? Parodiando aqui o Garrincha, teria que comandar com os russos, não? Exato, Nonato, eu acho que é inviável. Boa parte dos recursos econômicos conhecidos e comprovados da Ucrânia realmente estão no leste do país e no Mar de Azov, em regiões que a Rússia ou já controla ou tem pretensão de ocupar. Existem outros veios minerais que se imagina que seriam economicamente rentáveis. Por enquanto, apenas existem as sondagens iniciais e que provam a existência desse minério, mas ainda não tem estudos de viabilidade econômica, ainda mais em relação à flutuação de preço internacional, e esses veios ou estão em regiões já urbanizadas ou em regiões de agricultura. Portanto, a Ucrânia teria que fazer essa escolha, Estados Unidos aí no meio, se compensaria explorar ou iniciar uma atividade econômica, sendo que teria que compensar a perda de atividade econômica da agricultura ou mesmo ter que realocar pessoas que hoje estão vivendo, né, em vilas e até pequenas cidades em cima desses estoques de minerais. Aqueles que estão em Zaporizhia, Dnipro e em Luhansk, dificilmente a Rússia cederia, afinal ela considera como seu território nacional e considera que inclusive ela teria direito a indenizações por parte da Ucrânia pelos danos causados, a destruição e até eliminação de parte da sua população. Ao mesmo tempo, a Ucrânia reivindica indenizações do outro lado, mas essas por enquanto não parecem estar no plano do Donald Trump. Ele prefere que toda a atividade econômica seja revertida para o pagamento de empréstimos. Aquilo que os europeus já concordaram, que é usar das verbas russas congeladas, tem sido utilizado para dar novos empréstimos. E esses empréstimos seriam necessários mesmo depois do fim da guerra, já que a Ucrânia está com uma economia totalmente diferente do que tinha hoje, altamente deficitária, e ainda precisaria, no pós-guerra, trabalhar com a reconstrução, e provavelmente essas verbas que estão hoje pelos europeus sendo considerados como parte de indenização estão sendo usadas apenas para o custeio da máquina. Rapidamente, professor, a gente tem uma expectativa de uma reunião na Arábia Saudita na semana que vem com o Volodymyr Zelensky, acompanhando o Mohammed bin Salman, mas também uma equipe americana deverá estar por lá. O Zelensky chegou a falar nesse sábado que está comprometido em buscar uma paz para a região, em buscar o fim da guerra. E muita gente falou que ele tomou lá um checkmate, um no way out lá do Trump naquela reunião no Salão Oval. O senhor tem expectativa de que possa sair algo produtivo nessa semana no que diz respeito a um processo de paz? Pessoalmente, Nonato, eu acredito que isso é só um ganha-tempo do lado americano, que está buscando uma alternativa, uma nova liderança que possa assumir a Ucrânia e que, inclusive, os russos tenham aceitabilidade. Se tem alguma expectativa positiva, quem sabe alguma troca de prisioneiros em volume muito maior do que já acordado no passado, quem sabe algum cessar-fogo de alguns dias usando o argumento humanitário, mas não acredito que avançarão em largos passos discussões para a paz. Imagino que o cenário só vai mudar quando emergir uma nova liderança que tanto Trump quanto Putin estejam dispostos a dar o aval. Claro que os europeus seguem usando o Zelensky como referência, defendendo que ele é legítimo, mas como essa reunião não inclui os europeus, por enquanto não imagino que teria muita credibilidade, até porque a Arábia Saudita sozinha não daria aval a esse acordo, dependeria do seu principal aliado ocidental, que é os Estados Unidos. Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, muito obrigado por participar conosco aqui na Jovem Pan. Uma boa tarde. Satisfação sempre. Abraço, bom trabalho.